Exato, tem que buscar, você tem que fazer expedição, você tem que coletar, né, dentro dos regimes corretos, obviamente, e para então 10, 12 anos, às vezes, para você conseguir ter um mínimo de sucesso. Exatamente, com o um indivíduo. indivíduo que é comercialmente viável. A gente pensou em criar uma ação para estimular todo mundo a plantar uma árvore como resolução de ano novo. Não, Mesmo exato, de bebê. isso que eu ia falar agora, a vontade de já comprar esta é enorme. Aqui, ó, folhinha típica de Jatobá. Espetáculo isso, cara. Eu nunca tinha parado para pensar como seria o processo produtivo de uma fábrica de árvores. E ninguém melhor do que o próprio Alex e a Mônica e a fábrica de árvores para ensinar a gente como que isso se dá. E o Paulo teve uma ideia muito legal que dividiu com a gente, e vocês vão ver já já, de uma ação para esse final de ano com desconto especial para vocês. E se você não é membro, seja membro do Jardim Onírico e ajude a gente nessa jornada. Olá pessoal, tudo bem? Ó, tô aqui com o Alex. Vocês já vão entender o que é isso aqui. Mas, meu caro, primeiro, obrigado por receber a gente. Imagina. Ó, já tem uma dica do que é aqui, ó. Estamos, não é numa fábrica de chocolate, não é uma fábrica de peças, é uma fábrica de árvores. Vocês vão ver o processo produtivo de como se produzem árvores aqui na fábrica de árvores do Alex. Ó, eu já conheço o trabalho deles, eu acompanho, os links estão aqui embaixo ao longo do episódio. Quero deixar um gancho aqui para uma ideia que o Paulo teve, que ele já vai explicar para vocês e que vai ser uma ação de Natal, /Ano Novo, resoluções. Ó, é bom para vocês, bom para a gente, bom para o planeta. É a Green Friday. Green Friday, pronto, ó, já está dado aqui a deixa. Acompanha a gente, ó, com a bênção dessa árvore do imperador que vocês viram lá com o Edilson Giacom, um grande mestre. Inclusive essa é filha dele, compramos lá. É filha dele, pô. Esse Chrysophyllum é dele. Pessoas boas se juntam no meio do caminho. E essa alcantareia australiana aqui, maravilhosa. Então, ó, acompanha com a gente, Green Friday, vai ser demais isso aqui. Vamos lá. Meu caro Alex, eu tô louco para conhecer todo o processo aqui. Mas antes, eu queria saber um pouco mais de você. Você nasceu nas árvores? Não. Não. Eu, na verdade, eu nasci com uma vontade de subir montanha. Tá. Vim com esse defeito. Tá. E aí, subindo montanha, eu descobri as plantas. De montanhista então, e alpinista. Exatamente. Virou plantista também. Para botânico. Tá, botânico, muito bem. E, então, assim, acho que à medida que eu fui explorando cada vez mais a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, eu via uma biodiversidade muito grande nessa mudança de altitude, né? E esse era é um lugar muito rico. Uhum. Então acho que aquela primeira sementinha que a avó plantou, né? Lá atrás. Quem nunca, né? Uma avó plantou uma sementinha, né? Ela floresceu junto com essa paixão pela montanha, por explorar a montanha. Então juntou dois. Exatamente. Duas paixões aí. Duas vocações. Vocações, tá legal. Não, é bacana. E vocês vão entender um pouco mais profundamente sobre a história afetiva do Alex com plantas em outro episódio que não é esse. Então aqui fica já um spoilerzinho para vocês que já foi gravado outra coisa para vocês com o Alex. Meu cara, aqui é uma fábrica, certo? Assim, exato. Com um processo produtivo bem estabelecido e com um sistema radicular que fica robusto, né? Que é o root make. Quantas plantas vocês produzem aqui por ano? Qual que é o potencial aqui desse espaço? Olha, a gente tem hoje em estoque aproximadamente 130 mil plantas. 130 mil plantas. E a nossa venda, digamos assim, a gente é um viveiro pequeno para quase médio, né? A gente busca aquelas plantas com maior valor agregado, porque a planta ela tem uma curva de preço, né? De quanto mais curto o ciclo, mais barata ela é. Claro. Né? Então, à medida que você vai passando o tempo, a curva de preço vai empinando, né? Porque também daqui 10 anos tudo custa, né? Eu queria até pegar este gancho, porque vai ter gente comentando sobre a árvore do imperador na abertura deste episódio,
que não está à venda. Exatamente. É dele. Porque a gente viu lá com o Edilson Giacom, e para quem não viu os episódios, os links estão aqui embaixo. E também lá com o Bender, que apresentou pra gente uma linda planta lá, o Fabiano Bender, do Biodiverso, beijão. É uma planta, rara, 2, meio lenta, e daquele tamanho é para poucos. Então, aquela é uma planta de 10, 12 anos de idade. 10, 12 anos de idade, que está que é um bag. A gente chama de gaiola. Uma gaiola, Então, primeiro, que para comprar seria uma bala e depois tem um valor de coração seu, então afetivo, que não dá para ignorar. Então, não está à venda. E tem algumas plantas aqui que os clientes vêm, às vezes ficam, ficou louco com a planta, mas cara. É a minha reserva pessoal, né? Sua reserva, Não adianta ter 130 mil plantas e não poder ter meia dúzia para chamar de minha, né? Porque aqui não é só passagem, é alguma coisa tem que ficar, né? Não, tem que ficar porque a gente precisa continuar banco genético propagando também, né? exatamente essas plantas, né? E aí, uma coisa importante que o Alex está falando, diferente, por exemplo, do Philodendron, algumas plantas Ederaceum, micans ou até Brasil, jiboias, né, epipremiums, você corta aqui 3, 4, em um mês você já tem um monte de muda e em um ano já está grande. Aqui tem processos bem mais lentos, né? Tem plantas bem mais lentas. Sim. Tem outras mais rápidas, mas tem mais lentas. Então, esse é um mix que tem na fábrica de árvores também, certo? A gente tem, eu costumo dizer assim, que a gente tem uma linha de produtos mais comerciais. Tá. E aí, enfim, entra ano, sai ano, sempre você tem aquelas campeãs de venda, que são os IPs, né, em primeiro lugar. A gente tem duas linhas de produto. Uma linha que é uma linha mais comercial, e aí os IPs, eles vêm há 15 anos despontando como os campeões de venda, sempre com o branco, o amarelo e o rosa nessa ordem. E esse ano, por incrível que pareça, o araçá está ali tirando... O araçá qual deles? O araçá vermelho. O piranga, Não, o araçá que o fruto é vermelho. O fruto vermelho, tá. E que é o catleiano, se eu não me engano, é isso, né? Psidium catleiano. Tá. E, enfim, então os araçás, as mirtáceas, elas estão ganhando muito espaço. Então, a gente tem uma linha, que é essa linha carne de vaca, vamos chamar assim, que todo mundo conhece. São predominantemente plantas nativas, 99% das quase 600 espécies que a gente trabalha são nativas. As que são exóticas não são invasoras. Perfeito. Essa daqui é uma que eu estou apostando muito, é a Clusia obdeltifolia. Tá. É uma planta das montanhas lá da Bahia, mas é uma planta que a gente sabe que, cara, ela é maravilhosa. A gente conseguiu recentemente um lote de Clusia burlemarx. Tá. Que é uma planta que tem pouquíssimas coletas, não é uma planta muito coletada, e até hoje eu não vi nenhum viveiro disponível. Então, a gente tem um mix de que é meio coleção, planta rara que ninguém tem, que provavelmente foi o primeiro viveiro a produzir, e algumas dessas viram campeões de venda, né? E quem são os maiores clientes de vocês? Paisagistas, pessoa física? Como que compra de vocês? Olha, a gente tem o faturamento, né, ele é bem dividido, né? Então a gente tem os grandes projetos, que são poucas vendas, mas vendas volumosas ao longo do ano. E aí a gente tem o varejo, digamos, que é a pessoa física que procura a gente. Se eu quiser comprar de vocês... A gente tem canais de venda, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp. A gente tem um site que ele está na geladeira, porque a gente ainda não encontrou o caminho dele ainda. Está acertando a mão nele. Então hoje Instagram e WhatsApp estão aqui embaixo, falem com eles. Ali tem a voz da consciência. Vocês lembram do Thiago Leifert com a voz da consciência, quando ele falava as coisas no ponto lá para ele? Ali, ó. É a Mônica. Mônica. Aqui manda prender, manda soltar. A Mônica. Vai soprando aqui algumas coisinhas. Obrigado, Mônica. Valeu. Bom, meu caro, aqui é só uma parte, eu não quero explorar aqui ainda. Vamos falar lá das sementes e depois a primeira etapa lá de repique. Ó, numa fábrica de árvores, tudo começa por aqui. Mas eu não vou querer dar aula de uma coisa que eu não sei. Então eu tô com o mestre aqui, que vai falar pra gente como que começa a história das sementes numa fábrica de árvores. Bom, vamos lá. Acho que o nosso insumo básico é a semente, né? Então, perfeito. Antes de eu ter a semente na mão, tudo começa com a identificação de matrizes, né? Então, por exemplo, esse cambucá
que é uma Plinia edulis, é uma prima da jabuticaba, né? Mas olha o tamanho dessa fruta aqui. Que foi coletado na Marginal Pinheiros? Foi coletada lá no Parque Bruno Covas, é um par de cambucás que eu visito há muitos anos. Tá. E pela primeira vez, eu passei lá esse domingo e ela estava carregada de fruto. Tá. Então, a primeira etapa é saber que planta você quer e onde ela está. Né? Tá certo. Então eu fui lá, coletei os frutos, a gente traz para cá, identifica a data, coletor, local de coleta e tal. É atribuído um número de lote para cada entrada. Perfeito. E aqui a gente vai fazer o beneficiamento, que nesse caso ou seja, eu vou abrir o fruto, vou dar uma limpada, né, na O que é polpa. exatamente beneficiamento? É uma limpeza? Cada fruto vai ter um tipo de beneficiamento. tá. Aqui dar uma Aqui secada. eu vou tirar um pouco. Não, esse aqui é uma semente recalcitrante, é uma semente que não pode perder a umidade dentro dela. Então, nesse caso, eu vou simplesmente tirar um pouco a polpa, porque essa polpa pode dar fungo, alguma coisa assim, tá bom. na casa de semeadura, e vou semear direto. Tá. No caso, por exemplo, de outras sementes, que são as sementes ortodoxas, que eu não tenho nenhuma aqui, mas... Lead Month. não, aqui, ó. Tá bom. Aqui a gente tem sementes ortodoxas, são sementes que elas toleram, né, um pouco mais de seca, né? Tá. Então, nesse caso aqui especificamente, eu vou tirar, né, a parte, só o miolo aqui, o que é realmente a semente, né, do fruto. Tá. E vou botar ali na casa de semeadura que a gente já vai visitar. A gente tem um lote de sementes, né, que eu trouxe. Algumas coisas foram coletadas por mim mesmo, então são matrizes, nesse caso aqui da cereja do Rio Grande, Eugênia involucrata. Já tá germinando. Já está germinando. Então é uma semente recalcitrante também, isso aqui é um método de preservação dessa semente, então a gente coloca ela em vermiculita, com um pouquinho de água e aí você consegue manter a umidade. A umidade, ela vai germinando e você traz para o viveiro, você não perde essa semente. E aí acho que outra coisa importante de falar aqui do viveiro é que a gente baseia o nosso método produtivo no sistema Rootmaker. Tá. Então esse é um sistema um vaso, né, que ele conduz as raízes, né, para pequenos orifícios, onde a raiz vai ser cauterizada, podada assim pelo ar e pelo sol, e vai promover um rebrotamento daquela raiz. Então, a raiz, toda vez que ela chega nesse... Vira um mega torrão. Exatamente, você tem um torrão de raiz que quase não sai terra no final. Esse aqui é o cambucá lá, igual que a gente pegou, que eu peguei na Marginal. Tá. Só que o de lá da Marginal tem 4, 5 metros de altura, assim. Tá velhinho. É uma planta, essa é uma planta que demora para crescer, para frutificar, enfim, uma planta 12 anos. 12 anos? Então é isso, é o tempo, né, cara? A gente vem de tempo aqui. Meu amigo, isso aqui, além de ser uma graça, é uma parte importante do seu processo produtivo, certo? Sim. Explica pra gente o que é isso, cara. Bom, é aqui que, digamos, que tudo começa, né? Depois que a semente está no viveiro. Tem todo um capítulo para trás, mas uma vez que a semente está no viveiro, é aqui que a gente vai começar o processo de propagação da planta. Que é o beneficiamento, que a gente falou agora há pouco. Mas tem assim, por exemplo, tem plantas que estão aqui que eu tô há 15 anos buscando semente dela. Então esse é o processo para trás, tá dizendo? É uma achar busca. A matriz e ficar lá anos e anos atrás dela, entendeu? Olha, eu vou fazer aqui um ponto importante. A gente fala dos produtores de Olambra que a galera às vezes não entende, né, Mônica, que por que uma orquídea custa X? Tem todo o processo, a gente viu lá na Magna Flora, com a Vivian e com o Tommy, os caras vão ter o Havaí, selecionar o que eles querem de híbrido, que depois vai para a Tailândia fazer multiplicação por tecido, né, propagação por tecido, em 3, 4 anos que está no mercado. Só que o investimento foi feito lá atrás. Isso aí. E up front, na frente. Na frente, né? À vista ali antes, né? E aqui, o que o Alex está falando pra gente, tem um outro componente, né? Que não é, vou ter o Havaí, lá tem um paraíso, eu acho tudo, escolho e vai. Não, tem coisas que você tem que procurar, você tem que buscar, você tem que fazer expedição, você tem que coletar, né? Dentro dos regimes corretos, obviamente, e ir para
Então 10, 12 anos às vezes para Sim. você conseguir ter um mínimo de indivíduo, sucesso exatamente, com o um indivíduo. que é comercialmente viável. Nossa senhora. Né? Então, não Não sei se sabia disso. Não tinha parado para pensar nisso. assim, a gente tem porque no nosso caso, assim, de árvores e tal, eu não consigo coletar uma árvore, né? Diferente de uma arácea, uma orquídea. Claro. Só que eu preciso de frutos mesmo. Então a gente parte da semente, traz a semente para cá. Esse daqui acho que é um bom exemplo. Esse daqui é um jatobá, né? Então você consegue ver aqui o cotilédone, né? O que sobrou daquela semente. E isso aqui é uma planta que vai virar um monstro, né? Ela é gigantesca. Embora seja o jatobá miúdo, né? Mas é o cerrado, mas ele ainda é uma planta grande, né? Ela fica... Você vai na Caatinga, as maiores árvores que você vê de longe é o jatobá, né? Entendi. Olha, pessoal, aqui está um exemplo das coletas do Alex. Essa aqui, ó, a gente está identificando ainda, né, Alex? É uma mirtace. Tem quantos anos? 6, 7 anos. 6, 7 anos, que eu coletei ela num estacionamento de carro na Bahia, Jura? no litoral da Bahia. Nossa, raro assim. É um vamirim, que dá muito ali na região. A gente ainda não sabe exatamente a espécie. Provavelmente uma eugênia, mas assim, é uma planta super bonita. Não é nem descrita? Olha, a gente ainda não identificou. Ela deu flor e tal, mas os especialistas ainda não identificaram. Entendi. Isso aqui, o que é? Uma telha? Isso aqui é um caletão, que é uma caletão, telha de cimento, né? Uma telha cimentícia. Tá. E basicamente o que é? Areia? É areia. Areia com fundo de brita e bidim. Tá. Mas a gente tem aqui uns 30 centímetros de areia. E areia é a melhor A areia meio- porque ela é inerte, a semente ela ainda, na fase de plântula, ela ainda vive da energia contida na própria semente. Claro. Então, por exemplo, aqui são mudas do Melastomataceae da quaresmeira, né? Uhum. É um pozinho menor que um grão de sal, Tá. né, a semente. Tá. Mas você vê, cara, aqui ó, ela tá inerte, é areia. E ela vem, entendeu? Ela sobrevive da energia que tem na própria semente. Ela deve estar absorvendo, óbvio, nutriente aqui do ambiente. E aqui vocês, eu vi que tem a irrigação Isso. automática aqui. 2 a 3 vezes por dia, Algum pelo tipo de menos. fertilização? Nada. Nada. Aqui Por nada. quanto tempo é nada? Depende. Depende da espécie, óbvio. Depende. Claro, aqui tá... Uma quaresmeira vai ficar aqui 2, 3 meses no máximo. E Desse estágio ou desde que ela semeou? vai crescer desde que semeou. Tá. Há 2, E 3 aí- vezes de semeadura. Isso, e aí elas vão puxando as plântulas maiores, né? E vão deixando as menores, Tá. até que zerou esse lote, né? Tá. E as que demoram mais para crescer, a gente geralmente descarta. Tá. Porque eu não quero essa genética que mais demora para crescer. Claro. Tá, entendi. 150 gramas aqui. Tá aqui, ó. E tá tudo, ó. Posso pegar aqui? Pode. Ó, tudo identificado direitinho. 0,15 quilos, 150 gramas, portanto. E aqui a gente sempre faz o controle de qualidade. Entendi. Né? Tem algumas que são viáveis, outras não. Tipo, a tortinha, por exemplo, já é eliminada. Ah, já tem tá. um controle de qualidade aqui. Elimina no meu lixo lá, linda. E aqui, que hora que está pronto aqui? Que a gente está falando aqui de Aqui uma... já está pronto. Né? Já Uma passou eugênia. do ponto. É uma essa. eugênia, tá. Essa já está... Tá Já prontinho. passou do ponto. E aqui Você volta... vê, ela já está com deficiência nutricional. Aqui, a começa a cor dela. ficar... E aqui, por exemplo, vocês tiram e volta a semear a eugênia ou vem outra cultura aqui? Não vem outra. Vem outra. Gira, né? E cada plaquinha dessa aqui que a gente É tá uma vendo espécie. é uma espécie diferente. E esse jatobá, quando que vai estar pronto para tirar daqui? Essa já tá. Já tá. Essa não. Essa não. Essas aqui já foram até retiradas. Tá. E é engraçado, eu Isso, costumo dizer que a planta já fica com aquela carona dela, mesmo exato, de bebê. Isso que eu ia falar agora. A vontade de já comprar esta é enorme. Aqui, ó, folhinha típica de jatobá. Espetáculo isso, cara. Que espetáculo. E tem alguma aqui que diz ao coração de vocês, assim, essa... Eu tô torcendo... Essa daqui, ó. Sempre tem. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma planta que... Mas tem cara de enjoada já, né? Não, essa, cara, é uma planta que eu tô há muitos anos tentando semente. Uma não outra sei o quê eugênia. e tal. É uma eugênia que parece angustíssima, né? Ou seja, a folha é muito fina. Lembra um alecrim, né? Dá pra ver, né? Você tem um...
Exato, uma folhinho, folhinha né? Bem- muito fininha. Bem fino mesmo. E então assim, essa é uma planta também que eu demorei muitos anos para conseguir achá-la frutificando e conseguir uma pessoa que pudesse me mandar Ah, legal. regularmente. É uma planta, a gente já tem uns 2, 3 anos, ela tá desse tamanho. Nossa. Então assim, Lenta. planta lenta, é Lenta. mirtácea, de cerrada. E que tamanho que ela fica de adulta? Ah, cara, eu já vi no próprio Harry Lorenz, eu já vi uma, sei lá, dessa tamanho de altura aqui. 1,60 m, 1,50 m. 10, 15 anos de idade, assim. Vira uma moitona, né? É. Então, meu caro, você está explicando que aqui é uma casa de sombra, é isso? Exatamente. Depois que a planta cumpriu a etapa dela de germinação e desenvolvimento na casa de semeadura, ela é repicada, ou seja, a gente tira ela da areia e coloca ela num tubete. Tá. E aí aqui ela vai poder se desenvolver, enfim, crescer, até que ela satura o crescimento aqui nessa meia sombra e a gente leva ela para a rustificação, onde ela vai tomar sol pleno na cabeça mesmo. Tá. E aqui é um sombrite de quanto? 50%. 50%. Tá, então já é quase uma vida como ela é. Exato. Tá. E aí, que horas cada uma você tem um momento? Isso aqui, Exato. Aqui já vai para lá daqui a pouco? Não, essa é uma planta que eu já conheço ela, né? Eu já sei, apesar de não saber a espécie dela, eu já sei que ela vai dar esse arranque inicial, só que é uma planta que foi semeada em comecinho de outubro. Outubro, recente, é. Mas ela vai ficar desse tamanho por uns 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos? É. Ela dá uma estagnada assim? Exatamente. Fica como uma plântula, crescendo muito pouco. Tá. Até que ela, digamos assim, ela passa a fase infantil dela, Tá. entra na adolescência e ela vai dar aquele estirão. Aquele estirão, tá bom. Então ela fica muito tempo mesmo como uma plântula, né? Tipo bromélias acontece isso. Tem muitas mirtáceas enfim, plantas cuja madeira, a lenha é muito densa, que elas demoram muito para crescer mesmo. Bom, a fábrica de árvores existe desde 2009. Isso. É isso. A Mônica não começou em 2009, a Mônica começou antes, né, Mônica? Comecei antes. Então o que eu quero dizer aqui para vocês é que você tem que ter uma relação íntima com cada espécie para saber o que cada uma demanda, certo? Que momento que é de cada uma. Eu jamais saberia que ela ia ficar de birra uns 2, 3 anos aí. Muito legal. Então é entender a produção, entender cada momento e essa aqui fica mais um tempo aqui e aí vai para a outra parte da produção, que é a rustificação. Que é a rustificação. E aí acho que a única coisa importante dizer é que todo esse conhecimento, né, dessas plantas nativas, ela não está escrito em lugar nenhum, ou seja, a gente aprende errando. Assim, a quantidade de semente que eu trago e não germina nada é absurda. Assim, a quantidade de tempo perdido, desperdiçado para a gente ter um campeão de vendas é muito grande. Então, eu vou mostrar para vocês algumas plantas que viraram campeões de venda, mas que dentre 100 espécies, 5, 10 no máximo virou 5, 10%. Virou uma planta que vale a pena produzir, que enfim, tem um ciclo comercial mais curto e tudo mais. Lembrando vocês, e claro, a fábrica de árvores deve conhecer, mas o Inhotim é super aberto a cooperações, né? E o próprio Inhotim te conheceu lá no episódio, o link está aqui embaixo, que tem a câmera de germinação. Exato. Eles fazem um trabalho muito legal lá com CO2 mais saturado, menos saturado. Eles estão prevendo um modelo de clima com mais CO2 na atmosfera. Exato. E aí vendo como as plantas reagem dentro daquela câmara que você controla a umidade, CO2, temperatura, luminosidade, enfim. Tudo. É uma câmara de crescimento. E aí imagina que cooperações nesse sentido, tem umas nativas aqui, que né, germinam em que situação, né? Qual que é o ótimo para elas? Acho que é um aprendizado contínuo, né? Ainda Vocês mais aqui com o Juliano, né? Juliano Borim. O Juliano que é um mestre que é mestre aprende sócio muito. desse canal também. A gente tem sorte de cruzar com pessoas muito legais, cara. Então, antes da gente dar uma olhada lá nos campeões de vendas, que já estão em outro porte,
Você mostra pra gente como que é a rustificação? Vamos lá. Então vamos lá. Bom, Alex, então, só lembrando do processo até aqui, a gente estava lá no beneficiamento, Isso. depois foi para germinação, da germinação aí vai para tubete na casa de sombra, Isso. e de lá vem para cá para rustificar. Rustificação. O que é rustificação? A rustificação é o processo de adaptação das plantas a condições ambientais mais adversas ou diferentes das que elas estavam previamente acostumadas, tornando-as mais resistentes antes do transplante definitivo ou da exposição a mudanças no ambiente. Esse processo é amplamente utilizado em viveiros, especialmente para mudas e plantas que serão transportadas ou transplantadas para locais com condições ambientais diferentes. Que é basicamente, são plantas que já começam a estar para padrão de comércio, é isso? Exatamente. Tá. É. Aqui, qual que é? Algumas plantas aqui, elas já estão com até 1 ano de idade, ou seja, já ficaram, todo esse processo entre germinação, ela ficar na casa vegetativa, né, uma casa de sombra e tal, ela vai engordar um pouco. Tem planta que sai de lá da casa de sombra com 1 ano, de 6 meses a 1 ano. E aqui ela vai experimentar a vida como ela é, né? Se ela for uma planta de pleno sol. Tá. É que algumas dessas espécies a gente comercializa e é com algumas dessas espécies que a gente queria convidar os assinantes, ou seja, o pessoal os inscritos, membros, todo mundo aqui do canal, com um código de desconto, um cupom de desconto, para que a gente possa fazer uma Green Friday, né? Não uma Black Friday. Então, vai ser Jardim Onírico, está aqui embaixo. E eu queria convidar neste momento o Paulo, que está aqui, para Lá vai ele me colocar aí. explicar da onde veio esta ideia. Então o Paulo agora vai pegar na posição de apresentador e vai contar pra gente por que surgiu esta Green Friday. Olá pessoal, tudo bem? Eu estava conversando com o Alan que a gente tem, todo final de ano, todo mundo faz resolução de ano novo. O que eu quero para minha vida? Eu quero emagrecer, eu quero comer melhor, eu quero ler mais. Mas a gente não faz nada para o planeta. A gente pensou em criar uma ação para estimular todo mundo a plantar uma árvore como resolução de ano novo. Então você escolhe uma muda, né, compra num viveiro, aí que nem a fábrica de árvores, pode ser no Ceasa, aonde você encontrar uma muda legal de uma árvore, pega as informações para não plantar uma árvore errada no lugar errado, né? Então uma árvore que atrapalha a fiação na calçada ou que vai destruir a calçada, vai atrapalhar a casa, e plantar uma árvore e cuidar dessa árvore durante todo o ano. E também aproveitar que é final de ano e a gente dá presente de Natal, já aproveita e compra uma muda e dá para alguém, estimula um sobrinho, estimula um neto a plantar e começar a cuidar de uma planta. Então quem quiser participar da ação e quiser aparecer no Jardim Onírico, filma em pé para que a gente possa colocar no Instagram, publica no seu Instagram, marque o Jardim Onírico e coloca a hashtag plantei uma árvore onírica. Muito bem, então Muito bem? marca o Jardim Onírico e usa a hashtag. E dê preferência Isso aí. uma planta da fábrica de árvores. E aí uma pergunta, o que você sugeriria para alguém que quer plantar uma árvore na calçada de casa no lugar que tem fiação? As frutíferas. Do que você tem aqui. As frutíferas não tem erro. Se você for num lugar em que ela não que tenha sol, qualquer uma da família das mirtáceas ou até as anonáceas, enfim, uma série de outras espécies, elas não vão crescer muito e vão atrair, você vai alimentar um pouco de biodiversidade que pode existir nas grandes cidades. Então, você pode até tornar a frente da tua casa um oásis para alguma vida que pode habitar ali e hoje deve passar bastante fome. Mas uma praça que pode ser um porte maior, porque o Cardim fala muito... Ingá. Os ingá... se você tem espaço, eu plantaria uma figueira. Mas, não, pensando em zoocólico, né, para tratar da fauna e a flora, acho que ingá é legal. Que atrai pássaro. A pau-viola, que é o frutinho para tucano. E são Então, plantas assim, que crescem rápido, cresce rápido. Super. Você vai ver uma árvore assim com uma taxa de crescimento alta e rapidinho você vai ter uma sombra para aproveitar um dia de sol. Isso que o Cardim fala muito que hoje as árvores grandes de São Paulo
estão morrendo, estão chegando no Isso. final do período de vida e só estão plantando árvores baixas. Então seria importante também ter árvores grandes. Sim, os jequitibás, Legal. Então por isso que eu estimulo, se você tem área, procure árvores grandes mesmo, entendeu? Porque algum dia alguém vai ver essa planta adulta. Então é isso. Então quem quiser participar da campanha, compra uma mudia com eles, filma o plantio, filma em pé, posta no Instagram e marca Jardim Onírico e hashtag plantei uma árvore onírica. Alan, ó, prova essa pétala. Mas eu vou cair duro. Não, Eu vou sair daqui com vida. vai totalmente. Porque com o Giacom tem essas, né? Ó, você vai comer, não sei se você vai sair daqui vivo. Toda A planta, pétala. toda planta é comestível ao menos uma vez, né? Qual que é essa? É a goiaba da serra, feijoa. Aca celoiana. Nossa, Ah, viu? que bom. E olha que flor bonita. Flor linda. Que bom gosto de legume, Hoje, Tem um, Perfuminho, né? é um gosto perfumado. No começo tem um leve cravinho, mas muito no meu paladar. É suave. Eu vou comer tudo aqui. o pessoal gosta muito de plantar oliveira no jardim. O que a gente está propondo? Uma nativa, Mata Atlântica. Nossa, que E genial. olha a folha. Mônica. Tem o mesmo efeito, tem essa flor linda. Genial, é verdade, é o mesmo efeito. E tem uma, né, tem essa... Mas ela prateado, né? prateado, meio caduco, né? Essa Aham. coisa meio lenhosa, né? Então a nossa proposta para no lugar da oliveira, goiaba da serra. Goiaba Aca da serra. celoiana. E ela é nativa de onde? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Do sul do Brasil. Fruto é melhor ainda. Parece uma goiaba, ele é considerado uma super fruta pela quantidade de antioxidante Entendi. e tudo mais que ela tem. E a gente veio falando aqui com o homem que tá com o boné do Kew Gardens, né? Não é qualquer boné não, gente. É isso aí. É a base de pesquisa global. Muito bem. Tá, e aí estão indo aqui para Campiãs. Isso. Aqui. Essa daqui é o É uma araçá, Tá. que a gente comentou que está chegando ali nos IPs. Essa aqui é uma planta de... E esse chegando nos IPs é um esforço dos paisagistas, é um esforço de vocês, é conjunto? Como que funciona isso? Eu acho que é quase que Ou saiu na novela? Não sei. Saiu na novela? Não sei. Não sei. Jardim Onírico. Saiu Saiu no no Jardim Jardim Onírico. Não, mas Boa. eu acho que é digamos assim, um sinal dos tempos, né? Tá. Assim, é um sinal de que as pessoas estão procurando, de alguma maneira elas se conectaram ou com o nome, ou com a planta, ou com... Tá. E estão buscando isso Tá. ativamente, né? Tá. A gente faz um trabalho, e quem conhece a gente sabe entre muitas aspas, de lavagem cerebral, mas Aham. que na verdade é um trabalho de substituição. Aham. Então, como a Mônica disse, você está procurando uma oliveira, você conhece a feijô? Sabe, a gente mostra... Genial, é isso aí. A gente tem a azeitona, a gente tem ela, né? Aham. Assim, a oliveira. Aham. Mas a gente também gostaria de abrir um pouco a cabeça das pessoas. Claro, claro. E esse é um araçá que tem de 4 a 5 anos, é um DAP, pelo menos um DAP 3 a 4, Uhum. e é uma planta aí de uns R$800. Legal. E você vê o tamanho do torrão, o tamanho da copa, Tá vendo? carregado de fruto. A Mônica falou 850, ele já falou 800. Até o final da gravação, para vocês, vai estar menos. Muito bom. Mas tem que lembrar que a gente tem outras etapas do araçá. Tá. Tem ela de vaso de 1,5 m. Ah, tá. Começa em R$50 até... até. Claro. Tipo assim, não tem espaço para esse araçá grande. tem pro pequeno. Então Tá. A gente trabalha, Alan, assim, com para ser mais fácil possível, PP, P, M, G e GG. Tá. São os nossos tamanhos. Tá. Então, o tubetinho que a gente viu lá na rustificação seria o nosso PP. Tá. A gente tem o tubetão, que é o P. Uhum. Essa daqui já seria uma árvore M para G, Tá, digamos assim. tá. M, vai M virando G. Aham. O tamanho P, já seria um tamanho interessante então para eu plantar, por exemplo, numa praça, Sim. para que ninguém Sim. pisoteie É ou uma que a prefeitura planta- corte. Ela é uma planta que compete diretamente com a muda de saquinho, que a gente conhece, mas que tem o método produtivo da fábrica de árvores, o uso do root maker. Root Então, maker. é um saquinho bombado, com muita Tá, folha. tá.
Enfim, uma planta com pelo menos 1,5 m, 1,20 m de altura. Um araçá no tamanho P, que já seria um tamanho bom para eu plantar numa praça e a prefeitura não ir lá e cortar achando que é mato. É mato. Quanto que eu pagaria? Uma planta do tamanho P, que a gente chama aqui do tamanho tubetão, né, que é o nosso nome aqui para esse produto, ela começa em R$50 mais frete, é uma planta, digamos, ela não é uma criança, ela já é um adolescente. Tá. Então ela já tem cara de planta, entendeu? Se o cara da prefeitura ir lá arrancar, ele já está indo intencionalmente arrancar uma arvoreta mesmo, assim, não é? E não indo contra, obviamente, as agriculturas familiares e quem faz o trabalho também que vende no Mercado Livre, o que eu vi e que estou vendo aqui é qualidade. Então tem uma diferença entre o enraizamento e como a planta se desenvolve, a genética dela. Então não adianta só fazer um Google aí, vou procurar essa planta e ver o preço. Você pode até encontrar por R$10, R$20, R$15, mas a qualidade faz diferença, tá, gente? Então o Alex estava explicando pra gente, né, que nesse sistema de root maker a planta fica com muito mais boquinhas na raiz. Imagina um monte de boquinha pronto para receber nutrientes, receber água, terra, né, enfim, substrato de qualidade, e quanto isso não reflete na genética e no crescimento dela. Né? Exato. Então, Agora, um pouquinho antes de vocês chegarem, a gente estava falando de um projeto que a gente fez na Faria Lima, que são 24 mil plantas no coração da Faria Lima, e a gente perdeu em torno de 20, 25 plantas. 20, 25? Unidades, indivíduos. não de por cento. 24 mil, de 24 mil plantas a gente perdeu. Nossa! Então, isso é a qualidade. Então, assim, ele não é um sobrepreço, a gente cobra a média de mercado, só que eu não posso comparar o meu araçá da DAP3 com alguns araçás da DAP3 do mercado. Claro, né? Então, claro. Esse aqui Tem que saber o que vende, né? Ele está envergando de tanto fruto. É verdade. Sabe assim? E é uma planta que está frutificando precocemente, né? Não, então, olha perfeito. o tamanho da copa dela, né? É isso. Então, é isso que tem que ser levado em consideração na hora de avaliar qualquer fornecedor de planta. E é isso. Com a bênção deste araçá amarelo e com as informações de cultivo, de dicas e tudo que a gente aprendeu aqui com a Mônica e com o Alex na Fábrica de Árvores, eu peço encarecidamente que você inscreva nesse canal e tudo mais. Lembrando vocês também que tem essa ação que o Paulo propôs, que é uma ação, uma campanha de deixar este mundo mais verde, presentear com plantas e com o cupom do Jardim Onírico valendo aqui para a Fábrica de Árvores. Então, entrando em contato por WhatsApp, por Instagram, tá tudo valendo, é só citar Jardim Onírico e o cupom tá valendo. É isso aí. E eu queria convidar os telespectadores desse canal, assim como eu, a se tornarem membros, né? Porque assim como eu, tenho certeza que todo mundo viajou com o Alan e com o Paulo, aprendeu com eles, assim como eu aprendi, e nada mais justo do que o like é obrigação, né? Obrigado. E assim, acho que a gente tem que estimular, né, isso, e um jeito muito fácil de estimular é pingar um cafezinho lá, começa em R$ 4,99. Eu acho que é um jeito de ajudar, ou seja, esse canal a sobreviver e eles trazerem conteúdo de altíssima qualidade, como que é o que eles trazem. Muito obrigado. Olha, não combinamos isso, ele sabe o preço. Então, brigadíssimo, obrigado, Mônica. Brigadíssimo, meu caro Alex. É isso aí. Comentem, deixem um like, seja membro, É isso o aí. me chamou. Até a próxima, tchau. Obrigado.